Oi, oi, gente! Cá estou eu, Carol Diamond, do canal Aura Rosa, trazendo mais uma leitura, mais um capítulo do livro História da Bruxaria, esse livro fantástico. E a gente parou na metade do capítulo 9, né, que era um capítulo um pouquinho mais comprido, e vamos dar continuidade agora a esse conhecimento. A gente já está caminhando para o final do livro. São 11 capítulos no total, então a gente tem aí o restinho do 9, o 10 e o 11, que são capítulos um pouquinho mais longos, mas tem muita imagem, então eu acredito que vai dar para a gente terminar ele ainda em março. Assim eu espero, porque eu já estou com o livro de abril, gente, vai ser fantástico, tenho certeza. Bom, antes de começar essa próxima parte do capítulo 9, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E também deixar para mim um comentário. O que você está achando dessa leitura? O que você já estuda bruxaria? Esse assunto está te interessando? Por qual motivo? Compartilha comigo, eu gosto muito de receber as devolutivas, né, um retorno, porque isso é o nosso combustível para a gente entender que é por aqui mesmo, o caminho é esse. Então, deixe seu comentário, ainda que seja um comentário breve, falando, tô lendo, tá bom, tô participando. Isso aí já é um grande combustível para a gente seguir fazendo com muita alegria o que eu tenho feito aqui, que são as leituras. Minha gente, sem mais delongas, vamos lá falar no capítulo 9. Só fazer aqui uma breve retrospectiva. No capítulo 9, a gente entrou ali na bruxaria moderna, né? No capítulo 8, perdão. A gente entrou na segunda parte. Então, vem trazendo ali as sobrevivências e os ressurgimentos, que é onde fala quando começa a ressurgir, né, a voltar a bruxaria, que foi acho que na década de 80, 70, 80. E a gente tem ali o movimento Wicca, o Wicano, tem os movimentos também do. Eu costumo marcar, mas aqui eu não marquei, porque como eu estou fazendo uma leitura sequência, eu não marquei. Mas se eu não me engano, vem os movimentos mais a Aurora Dourada, a Golden Dawn, que é aquela a escola, que é a Aurora Dourada, né? A lerdeza. É a Aurora Dourada, é a Golden Dawn. E esses movimentos eles começam ali na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Enfim, volta esse movimento onde ressurge a bruxaria que tinha sido pausada, né? Tinha sido apagada lá atrás, quando começou a virar motivo de chacota, de falar, você acredita em bruxa? Está louco, né? Isso aí não existe. Os intelectuais abafam a bruxaria e aí ressurge nesse período ali me parece que é a Segunda Guerra Mundial, eu pensei que era na década de 70, mas me parece que é logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou fazer um traço cronológico, uma linha cronológica para a gente também. É muito bom, né? Fazer esse entendimento, onde que foi, onde que pausou, onde que retomou, isso é muito bom. Depois a gente entra no capítulo 9, que eu já li uma parte, que fala da bruxaria neopagã, as suas origens. E aí a gente falou do Jacquemone e Michelet, não sei como que fala, que são os que vem trazendo ali a bruxaria como paganismo, e aí eles são pessoas que são homens que vão contra, né, a bruxaria. Ai, gente, é tanta coisa que eu acho que eu já até esqueci um pouco, mas eles vão desmistificar ali a bruxaria. E agora a gente vai falar dos Leland Murray e Graves, eu acho. Os precursores. Vamos ver o que vai trazer aqui agora. Mas eu sei que está falando da bruxaria neopagã, e esses são trios de pessoas, de homens, que falam a a esse pensamento, né, dos homens que vão fazer ressurgir essa bruxaria moderna, tá? Então, vamos lá. Tô vendo aqui se eu encontro alguma coisa, mas gente, é isso mesmo. Seguimos. Os precursores, Leland, Murray e Graves. Um dos primeiros e mais destacados membros desse grupo foi Charles Godfrey Leland. Aqui foi em 1800, foi
faleceu em 1903, então, né, a gente tem aqui um período antes até da Guerra Mundial, da Segunda Guerra. É um folclorista americano, ocultista, escritor, aventureiro, um verdadeiro soldado da fortuna. Ele atingiu a maturidade durante o apogeu do romantismo e tomou parte ativa na Revolução Francesa de 1848, quando estudava na Universidade Sorbonne, em Paris. Foi também enquanto morava em Paris que Lalande foi atraído pela primeira vez pelas teorias históricas de Michelet, que se encontrava, então, no auge da sua carreira, aplicando as ideias de Michelet em seus estudos e escritos até o fim de sua vida. Depois de seu retorno aos Estados Unidos, Lalande foi avassalado pela Guerra de Secessão, de 1861 a 1865, e serviu o exército da União Nortista, combatendo na Batalha de Gettysburg. Já na maturidade, Lalande mudou-se para a Inglaterra e viajou extensamente pela Europa e tornou-se uma autoridade em folclore cigano. Escreveu 55 obras sobre grande variedade de assuntos, mas na sua contribuição para a bruxaria moderna, deriva de seu livro mais famoso e influente, Aradia, or The Gospel of the Witches, publicado em 1899, editado no Brasil com o título Aradia, o Evangelho das Bruxas. Nossa, muito bom, que eu não tinha ouvido falar ainda nesse livro. A história verdadeira por trás da escritura de Aradia é tão intrigante quanto o próprio livro. Em 1886, aos 62 anos de idade, Lalande mudou-se para a Itália a fim de estudar as tradições populares italianas, particularmente a bruxaria italiana. Um de seus principais informantes foi uma camponesa chamada Madalena, uma figura enigmática sobre quem se conhece relativamente pouco. Ela aparentemente trabalhava como quiromante, lendo a sorte das pessoas nas ruas de Florença. Lalande acreditava que ela fosse uma bruxa hereditária e a contratou como assistente em suas pesquisas a fim de encontrar matérias folclóricas para ele. Lalande teria ouvido rumores sobre a existência de um manuscrito que conteria os antigos segredos da bruxaria italiana e pressionou Madalena, uma jovem bruxa toscana. Madalena é porque tem dois Ds, então eu falo Madalena, eu acho, né? Acho que é assim, mas tá escrito Madalena com dois Ds. E ela era uma jovem bruxa toscana para lhe conseguir uma cópia. Lalande jamais viu um manuscrito real, mas depois de insistir durante 10 anos, Madalena lhe entregou alguns materiais escritos de próprio punho que haviam sido copiados de outro texto ou transcritos de fontes da tradição oral ou ambos os casos. Esse documento afirmava ser o livro de uma religião secreta das bruxas que estava amplamente difundida entre os camponeses e prosperava sob a superfície católica da sociedade italiana. Foi esse documento, acrescido dos comentários de Lalande, que se transformou em Aradia. Aradia apresenta o quadro de um culto organizado de adoração à deusa, centrado na figura de Diana, a antiga deusa romana da lua, das florestas e do parto das crianças. De acordo com Lalande, essa religião antiga ainda era bastante forte entre os camponeses da região romana, onde chegava a dominar aldeias inteiras. O sistema de crenças das bruxas, tal como Lalande o descreveu, era tão antigo quanto elaborado. Doreen Valiente resume suas características mais salientes. A crença básica dessa religião era a de que a primeira e mais poderosa das deidades era feminina, a deusa Diana. Diana foi a primeira, criada antes de toda a criação. Nela estavam todas as coisas. A partir dela, a primeira escuridão, ela se dividiu na escuridão e na luz, e ela foi dividida. Lúcifer, seu irmão e filho, ela mesma e a sua outra metade era a luz. Lúcifer, seu irmão e filho. Ela mesma e sua outra metade era a luz. A lenda prossegue dizendo que Diana teve uma filha gerada por seu irmão Lúcifer, que havia decaído, a quem chamou Aradia. Apiedando-se dos pobres e dos oprimidos que viviam sob a tirania dos seus amos, a deusa enviou Aradia à terra a fim de tornar-se a primeira das bruxas e ensinar a bruxaria a todos os que quisessem aprender, estabelecendo assim um culto secreto em oposição ao cristianismo. Aradia não despertou grande interesse quando foi publicado pela primeira vez. O mundo ocultista estava tão mais preocupado com os
exotismos da teosofia, e o mundo acadêmico mal deu atenção à obra que Leland alegava haver descoberto. Hoje, os estudiosos em geral consideram esse livro uma criação híbrida, na melhor das hipóteses. Uma mistura das próprias crenças de Leland com algumas sobrevivências folclóricas e herméticas genuínas que ele havia conseguido desvendar de uma forma ou de outra. O historiador Eliot Rose afirma: a obra inteira pode ser lida como se um de seus autores estivesse conscientemente tentando estabelecer que a bruxaria era um culto dessa natureza em particular e que introduziu no livro, intencionalmente, material destinado a provar que este era um autêntico livro de magia. Esse é o comentário aqui de Eliot Rose. Aí tem uma foto aqui, que é a Margaret Murray, a terceira mulher aqui que está na foto, né? Com seus colegas de universidade. Ela foi a primeira estudiosa a dissecar uma múmia, embora não fosse historiadora e sim egiptóloga. As especulações históricas de Murray ajudaram a preparar o caminho para o surgimento da bruxaria neopagã. Bom, aqui está meio fora de contexto, que ainda vai falar de Murray, né? Mas já está com essa foto aqui no espaço do Leland, e tem uma foto dele também. Uma foto dele, ele é bem, assim, um homem barba grande, um olho bem pequenininho, tem um corpo maior, assim, não chega a ser forte, mas é um corpo mais encorpado. E fala dele aqui, que ele é um folclorista norte-americano, ele foi discípulo de Michelet e procurou evidências que validassem a tese de Michelet, de que a bruxaria era uma sobrevivência do paganismo pré-cristão. Aqui a gente já vê, né, gente, que não tem uma verdade escrita, né? Tudo é passado de boca a boca até então, né? São lendas, folclores que vão sendo colocados. Então, bom, se eu estiver falando alguma bobagem, peço desculpas, mas eu acredito que é isso, porque ele não teve. Aqui a gente, né, ele viu que a Madalena, ela trouxe coisas que não tinha uma consistência escrita, né? Ela veio juntando ali material através do ditado, né? Falar. Os métodos de pesquisa de Leland eram deploravelmente deficientes, de acordo com os padrões modernos, embora bastante normais para sua época. E ele se dispõe de bom grado a ser conduzido por sua informante. Grande conhecedor do folclore, permeado pelas ideias de Michelet, Leland não leu no material que lhe forneceu Madalena tudo quanto ele já sabia, ou pensava que sabia, a respeito da bruxaria. Madalena, por seu lado, prontamente discerniu que Leland estava procurando e começou a adaptar as informações de que dispunha para adequarem-se às expectativas dele. Ela era, afinal de contas, não uma arquivista dedicada, mas uma adivinha profissional, perita em ler o futuro de seus clientes. No prefácio que escreveu para Arádia, Leland chegou a ponto de reconhecer que esta mulher, por sua longa prática, aprendeu perfeitamente o que poucos entendem, justamente o que eu quero e como extrair essas informações de outras pessoas semelhantes a ela. Mesmo a compassiva descrição de Arádia, feita por Valiente, sugere a invenção de um erudito. O livro se aproveita de um conhecimento anterior do gnosticismo, do paganismo e da mitologia para compor boa parte do seu conteúdo. E a essa mistura, ele acrescenta uma paródia embaraçosa da história bíblica da criação e um ataque literário ao cristianismo. Esta combinação particular é bastante plausível na mente de um homem de letras do século XIX, mas não é absolutamente provável que suceda como um artefato histórico. No entanto, as ideias expressadas em Arádia tiveram uma influência real e contínua. A obra de Leland foi firmemente adotada, parte dela palavra por palavra, pelo movimento da bruxaria moderna. Leland foi o primeiro a usar o termo religião antiga, la vecchia religione. Alguns dos encantamentos e rituais utilizados pelos bruxos modernos são simples passagens retiradas do Arádia, virtualmente sem modificações. A Arádia também atrai as bruxas modernas por uma outra razão. Ainda que o foco feminista da construção de Leland fosse uma singularidade em seu próprio tempo, ele é bem mais compatível com o nosso próprio enfoque moderno, que busca uma religião que apoie seus entusiasmos culturais
e que endosse suas agendas sociais. Todavia, provavelmente o livro de Leland não teria tido a influência que teve, não fosse a credibilidade que, segundo se afirma, lhe foi conferida pela obra de Margaret Murray, já mencionada brevemente nas páginas desse livro aqui, páginas 68, 67 e 68. Em 1921, Murray espantou o mundo acadêmico e os historiadores com uma nova e sensacional teoria sobre bruxaria em seu livro The Witch Cult in Western Europe, publicado no Brasil com o título O Culto das Bruxas na Europa Ocidental. Murray era antropóloga e egiptóloga, não uma historiadora medievalista, mas desenvolveu uma fascinação pela bruxaria paralela ao seu interesse pessoal pelo folclore britânico. De acordo com o relato da própria Murray, ela morava em Glastonbury, o local legendário onde o rei Arthur foi sepultado, quando alguém, a quem ela jamais identificou, lhe sugeriu que aquilo que a igreja chamava de bruxaria era realmente uma remanescência da religião da fertilidade pré-cristã, que em determinada ocasião havia dominado a Europa. Murray aparentemente não tinha conhecimento das teorias de Michelet e de Leland. Para ela, tal conceito foi uma revelação que a conduziu a um estudo intenso dos registros dos julgamentos presididos pela Inquisição. Embora Murray aparentemente não tivesse consciência de suas raízes oitocentistas, ela prontamente relacionou a ideia de bruxaria como paganismo e a outra estrutura com a qual ela já estava familiarizada, a temática da morte e renascimento da natureza, estudada por Sir James George Frazer no livro The Golden Bough, acho que é Golden Bough, publicado no Brasil com o título de O Ramo de Ouro. Inclusive, a ênfase dada por Frazer à regularidade dos assassinatos sacrificais dos reis sagrados. Depois de longas investigações, Murray argumentou que bruxaria era o termo adotado pela Inquisição para designar uma religião mais antiga, que adorava a fertilidade e a opulência da natureza. Pelo menos, inicialmente, essa religião não tinha nada a ver com uma oposição ao cristianismo, mas transformou-se em um movimento pagão clandestino de resistência, justamente em função das tentativas da igreja para erradicá-lo. Da forma como Murray descreveu esse culto, ele era baseado em antigas noções de polaridade sexual, com uma força propulsora por trás de todos os elementos da natureza. A interação macho-fêmea positiva e negativa que, em todos os níveis, origina a tensão energética que faz com que a própria natureza funcione. É a criação de vida, né? Positivo e negativo, feminino, masculino, macho-fêmea. Então, a religião, essa polaridade sexual era uma das antigas noções, né? Que o culto era baseado. A religião natural age a partir desse relacionamento em seus rituais sazonais. O culto das bruxas, portanto, representava o infinito ciclo sexual do nascimento, crescimento, morte e renascimento, que constitui o próprio ritmo da vida e da natureza. Murray acreditava que a deidade original por trás da religião natural era uma figura bipolar, bissexual, que podia se apresentar como masculina ou feminina, dependendo do que as circunstâncias exigissem. Depois, não tem sexo, né? Essa deidade, ela não tem feminino ou masculino, ela é, se a gente fosse falar no nosso idioma, né, no terráqueo, ela é uma hermafrodita, uma pessoa que tem em si, como é que fala? Autocriação, autocria, né? Enfim. Essa deidade original, na minha percepção de mundo, ela não tem sexo, não é feminina nem masculina, mas sim o feminino e o masculino em si, né? Um terceiro sexo, digamos assim. Depois de reexaminar os documentos sobre os julgamentos da Inquisição, ela argumentou que a bruxaria podia ser rastreada até os tempos pré-cristãos e que parecia ser a antiga religião da Europa Ocidental, centrada em uma divindade que podia encarnar-se em um homem, uma mulher ou um animal. Uma de suas formas era o deus cornudo de duas faces, conhecidas pelos romanos como Janus ou Janus,
que é o deus Januários, né? Eu acho que hoje é chamado assim. Murray escreveu que a forma feminina do nome Diana era encontrada por toda a Europa Ocidental como a líder das bruxas. Por causa disso, Murray cunhou a expressão culto diânico, né? E foi onde começou ali essa visão do renascimento da bruxaria. Para denominar essa religião, embora ela ponderasse que o deus raramente aparecia em forma feminina, e que uma deidade masculina aparentemente acabara por superar a feminina. Como um eco espectral da estratégia retórica de Michelet, Murray aceitou as descobertas factuais dos julgamentos de bruxas na Idade Média e na Renascença, mas reinterpretou seu significado. Os inquisidores registravam que o demônio aparecia durante os rituais de bruxaria na forma de um bode ou de outro animal. Murray escreveu que esse demônio era de fato apenas um sumo sacerdote humano usando um traje ritual. Seus adornos incluíam chifres e peles de animais peludos que representavam a potência carnal. E esse foi um dos indicadores dados à doutora Murray por seu informante desconhecido em Glastonbury. Revelou-se a chave que destrancou a porta que ocultava o mistério inteiro. Os cristãos chamaram a esta criatura de diabo, e parece que as bruxas acabaram finalmente por aceitar também este termo. Murray acreditava que ela própria havia descoberto o significado secreto por trás da história religiosa da Europa, e muitos outros acreditaram também. Suas teorias originaram uma enorme celeuma quando apareceram pela primeira vez, principalmente em função de suas credenciais e de sua reputação acadêmica. Finalmente, suas ideias se tornaram a interpretação geralmente aceita sobre bruxaria. De fato, foi ela quem escreveu o verbete bruxaria nas edições da Enciclopédia Britânica de 1929 a 1968. Hoje, todos os eruditos acreditam que Murray não estava simplesmente enganada. Ela estava completa e embaraçosamente errada em quase todas as suas premissas básicas. Em 2 livros publicados posteriormente, The God of the Witches, 1931, no Brasil com O Deus das Feiticeiras, e The Divine King of England. Ela estendeu sua tese ainda mais além, afirmando que a doutrina pregada pela religião das bruxas, de que o rei deve morrer e renascer, não somente sobreviveu, como efetivamente dominou a realeza britânica, a ponto de muitos reis ingleses terem sido ritualmente assassinados consoante aos ritos determinados pelo culto. À medida que as opiniões de Murray se tornavam cada vez mais extremadas, um progressivo desleixo em sua erudição se tornava cada vez mais evidente. Eliot Rose, um erudito anglicano, que não tinha por ela a menor simpatia, caracterizou a obra de Murray como um disparate insípido. Mircea Eliade, um crítico mais gentil e generoso, declarou que nem os documentos com os quais ela escolheu ilustrar a sua hipótese, nem os métodos empregados em sua interpretação são convincentes. Uma séria crítica à obra de Murray é a de que parece ser uma ladainha de erros acadêmicos. A autora tomou práticas de bruxaria específicas de determinados lugares e épocas, como os Colvin, uma ocorrência posterior peculiar à Escócia, e os sabás, que ela transforma no centro de seu culto de fertilidade, embora não sejam mencionados em quaisquer fontes históricas anteriores ao século XV, e fez delas uma releitura que as inseria na história da bruxaria como um todo, como se tivesse sido a parte central do culto das bruxas desde os seus primórdios. Sem dúvida, o método com que Murray empregou suas fontes no geral é constrangedor. Ela não somente forçou as evidências para que as encaixassem em sua teoria, como ignorou vários e extensos materiais, particularmente sobre a Idade Média, que se encontravam facilmente ao seu alcance e que, ironicamente, em alguns casos, teriam até mesmo fortalecido suas posições. A obra de Murray foi submetida a duras críticas durante os últimos estágios de sua carreira e sofreu total rejeição após sua morte, em 1963. Por volta de 1970, a ruína de sua cultura acadêmica, da sua tese e até mesmo de sua reputação se haviam completado. As teorias de Murray, porém, exerceram enorme influência
um prestígio que seria mantido por longo tempo, mesmo depois que essas próprias teorias já haviam sido rejeitadas pelos eruditos do meio acadêmico. Houghton observa que durante muitos anos elas gozaram de curiosa posição de uma ortodoxia aceita por todos, exceto por aqueles que se haviam tornado especialistas neste assunto. Apesar de suas sérias deficiências, a obra de Murray capturou a imaginação do público, pois se embasava em uma realidade histórica de que outro modo teria sido mantida no esquecimento, a saber que o paganismo tinha sido suprimido, mas não erradicado pelo cristianismo, que as crenças populares pagãs não se haviam extinguido com a introdução do cristianismo, mas, ao contrário, permanecido e construído um substrato básico para a bruxaria. Uma investigação honesta revela que alguns, de fato muitos, costumes, crenças e símbolos pagãos sobreviveram através da Idade Média e chegaram até os nossos dias. O que está em questão não é se existiram sobrevivências do paganismo, mas quantas elas eram, de que tipo e em que extensão somaram alguma coerência como corpo organizado de crenças ou práticas. Também, a despeito de suas distorções de fatos, ou justamente por causa delas, como pode ser argumentado, os trabalhos de Murray constituíram uma preparação importante para o surgimento posterior da bruxaria moderna. Suas teorias puseram em movimento uma onda de entusiasmo pelas coisas antigas, nativas e pagãs, que permanece conosco até hoje e ainda está crescendo em força. As construções teóricas de Murray, como as criações de Michelet e Leland, foram generosamente mescladas às tradições neopagãs. Ela contribuiu com ideias e terminologia, bem como com a descrição detalhada de práticas que foram aceitas pelo movimento da bruxaria moderna. Sua erudição acadêmica pode ter sido ilusória, mas seus resultados foram muito reais. Murray não foi a única responsável pelo início do reavivamento da bruxaria, mas preparou o cenário para sua chegada praticamente sozinha. A influência de Robert Graves, então aqui a gente já está passando para outra pessoa, né? Esse capítulo ele é mais longo, o capítulo 9 ele é mais compridinho. Mas vamos seguir. A influência de Robert Graves difere da dos outros autores aqui discutidos, porque seu trabalho não foi uma das fontes diretas para a criação da bruxaria moderna, mas foi introduzido mais tarde por intermédio de um de seus primeiros prosélitos. Porém, uma vez introduzidas, as ideias de Graves rapidamente se difundiram e tiveram um efeito poderoso sobre a maneira como a feitiçaria moderna se desenvolveu e o aspecto que assumiu. Graves foi um poeta, ensaísta e romancista inglês. É o autor de Goodbye All That I, Claudius King Jesus e inúmeras outras obras menos conhecidas. Seu impacto sobre a formação da bruxaria moderna deriva de seu livro de 1948, The White Goddess, publicado no Brasil com o título A Deusa Branca, uma gramática histórica do mito poético. A Deusa Branca é um livro estranho, volumoso e difuso, tanto erudito como ingênuo, tanto brilhante como confuso. Mas, se o próprio livro é estranho, a maneira como foi escrito é ainda mais excêntrica. Em 1944, Graves vivia em Devonshire, quando foi tomado por uma súbita obsessão avassaladora que o compeliu a suspender o trabalho dedicado ao romance histórico, que pretendia escrever em favor da descoberta do significado interior de um poema galês antigo e misterioso, chamado The Battle of the Trees, em 3 semanas. Segundo ele próprio nos conta, tinha escrito um livro de 70.000 palavras, chamado inicialmente The Rorebook in the Ticket, que no devido tempo transformou-se em A Deusa Branca, e a sua mente trabalhava tão furiosamente sob a influência dessa inspiração, disse ele, que sua caneta mal conseguia acompanhar o fluxo das ideias. Conforme indica o subtítulo de Graves, seu livro trata basicamente das fontes do mito e da inspiração poética. Não é absolutamente um trabalho de história ou de antropologia, mas um tour de force literário e autoconsciente. Não obstante, Graves se alicerçou em sua considerável, ainda que excêntrica, erudição para reunir os elementos de uma antiga e
cristã religião da deusa que deu origem à linguagem original do mito poético. Desse modo, para Graves, a busca pela musa da inspiração poética conduzia diretamente às deusas primordiais da fertilidade, adoradas na Europa pagã, e à religião ou religiões da fertilidade, frequentemente orgiásticas, que cresceram em torno delas. Tal como Graves retrata essa religião, ela se assemelha a uma variação da versão descrita por Murray. Graves acreditava que a poesia fora originalmente criada para mitologizar os ciclos da natureza, escalando-os na forma de uma história dramática do rei Deus, que nasce e floresce com o crescimento do sol do verão, que luta com o sol evanescente do outono e que morre no escuro e no frio do inverno, somente para renascer na renovação da primavera. Aqui a gente tem os sabás, né? Nessa descrição aqui são esse mito descreve bem os nossos sabás, solstícios e equinócios. A deusa era tanto venerada como desejada pelo deus rei. Ela era a natureza, a abundância e a fertilidade. Ela era a terra, era a mãe, a esposa e aquela que o recebia na morte, mostrando todos esses atributos de forma simultânea. Assim, Graves a retratava de forma tríplice, em uma sequência de 3 fases de desenvolvimento que constituíam um paralelo com a lua crescente, lua cheia e lua minguante, sendo a lua igualmente o seu símbolo. Ela era a jovem donzela da lua nova, a gloriosa dama da lua cheia e a anciã sábia do quarto minguante. De acordo com Graves, a religião original e universal da deusa foi destituída e suprimida por uma cultura patriarcal emergente que era de natureza violenta, guerreira e hostil à natureza. Os últimos 4.000 anos da história da humanidade, portanto, representaram um declínio espiritual constante desde a Idade de Ouro original e pré-patriarcal. Em seu capítulo final intitulado O Retorno da Deusa, Graves decretou o fracasso e a irrelevância do que denominou a adoração do Deus Pai. Ele sinceramente acreditava que já estava quase chegando o tempo em que a humanidade estaria madura para o retorno da deusa, mas, até então, as perspectivas seriam desalentadoras. Graves não era um otimista no curto prazo. Não vejo mudanças para melhor, até que tudo se torne muito pior do que agora. Somente após um período de total desorganização política e religiosa é que o desejo suprimido das raças ocidentais, que se volta para alguma forma prática de adoração da deusa, cujo amor não é limitado pela benevolência maternal, poderá encontrar finalmente uma satisfação. Porém, quanto mais adiada for sua hora e, portanto, tanto mais exauridos forem pela imprevidência irreligiosa do homem, os recursos naturais do solo e do mar, tanto menos misericordiosa será sua máscara quíntupla e mais estreito será o âmbito da ação concedido a qualquer que seja o semideus escolhido e tomado por ela como seu consorte temporário na divindade. Vamos, então, apaziguá-la com antecedência. Ao estabelecer essa conexão, Graves articulou outra ideia que alcançou grande aceitação entre os bruxos modernos, a de que os deuses, todos eles, de Jeová a Júpiter, bem como a própria deusa, extraem essa sua substância, vitalidade e poder da fé neles depositada por seus fiéis. Quanto mais crentes possuir uma deidade, quanto mais vigorosa a fé dos seus seguidores, tanto mais forte, mais poderosa e mais real se tornará essa mesma divindade. Um dos argumentos centrais contidos em A Deusa Branca é a de que, tão logo um número significativo de pessoas volte a crer nela de novo, seu reinado começará verdadeiramente. A versão da história e da antropologia apresentada por Graves não é levada a sério pelos historiadores e antropólogos. Suas teorias constituem um rearranjo fantasioso de sua própria erudição excêntrica e expressam suas próprias inclinações espirituais muito mais do que descrevem quaisquer realidades históricas. Todavia, essas teorias tiveram um impacto notável. Como Michelet, Leland e Murray, antes dele, Graves combinou uma invenção literária, especulação histórica, erudição defectiva e até desastrosa, e convicção ideológica para produzir uma obra que trouxe uma contribuição importante e detalhada para a bruxaria moderna.
Em conjunto, os quatro fundaram uma escola de revisionismo histórico que se estabeleceu superficialmente, apesar de repetidas refutações oficiais, coletivamente. Eles são a fonte primária das ideias que definem a bruxaria neopagã. Então a gente tem Michelet, Leland, Murray e Graves, né? Que são essas quatro figuras aqui da bruxaria neopagã. Michelet tomou as especulações de seus adversários retóricos e transformou-as em sua própria contra-especulação, descrevendo a bruxaria como uma sobrevivência do paganismo que se transformou em um bastião de luz e de liberdade contra as trevas e repressão da Igreja Católica Romana. Leland construiu sua teoria sobre os alicerces de Michelet, retratando a bruxaria como uma forma remanescente da adoração da deusa, que fora detalhadamente preservada e transmitida. Ele contribuiu com o termo religião antiga, com ênfase sobre o feminino e com uma oposição mais acendrada ao cristianismo, do mesmo modo que com conteúdo ritualísticos específicos nos feitiços que descreveu. E Murray enfatizou a ideia, e não, né, ainda tem mais um, enfatizou a ideia de que a antiga religião era realmente uma antiga religião da fertilidade. Ela negou que a bruxaria tivesse surgido em oposição ao cristianismo, afirmando, em vez disso, que era uma sobrevivência pagã que foi destinada pelo cristianismo. Foi também Murray que estabeleceu a terminologia sabá e esbá. Ela contribuiu com o conceito de que o culto das bruxas era organizado em coven de 13 pessoas, formado por 12 bruxas e seu líder ou sacerdote. E Graves acrescentou um enfoque feminino ainda mais poderoso, ou ginocentrismo, às teorias de seus três predecessores. Ele acrescentou esse enfoque feminino, né? Além de um viés antipatriarcal generalizado. Graves contribuiu com o conceito específico de uma idade de ouro pré-patriarcal em tempo de paz, harmonia e adoração da deusa. Sua ênfase na conexão lunar levou-o a especular que o número 13 teria um significado especial, uma vez que existem 13 meses lunares em um ano solar, mais um dia que sobra. Graves também introduziu a imageria da tríplice forma da deusa, que é amplamente empregada pelas bruxas modernas, aquela da lua, né? Minguante, nova e crescente, ou minguante cheia e crescente, né? E salientou o poder espiritual do feminino e propôs que os covens de bruxas na Idade Média eram, na realidade, liderados por mulheres. Finalmente, ele sugeriu que os deuses e deusas das diversas religiões são tornados reais e poderosos por meio da fé de seus crentes. Aí aqui, então, a gente encerrou essa primeira parte que fala do Leland, mas a gente traz esses quatro precursores, né, na verdade. E aí a gente vai falar agora do Gerard Gardner. Deixa eu ver aqui. Esse do Leland foi bem, Leland, Murray, Graves, seguindo ali Michelet, né? Foram o que a gente falou agora. E agora o Gerald Gardner, o pai da bruxaria moderna. Entretanto, o homem que reuniu todas as peças e realmente fundou a religião da bruxaria moderna foi Gerald B. Gardner, um inglês com uma visão do mundo pouco convencional e interesses idiosincráticos. Retirando elementos tanto de fontes literárias como de suas experiências pessoais, ele elaborou uma versão da bruxaria que dominou o movimento moderno. Gardner viajou muito e passou boa parte da sua vida adulta no Extremo Oriente. Trabalhou em uma plantação de chá no Ceilão, hoje Sri Lanka. Em sua juventude, mudou-se depois para Bornéu e finalmente transferiu-se para Malaya, hoje Malásia, onde prosperou como seringalista. Gardner realizou pesquisas originais sobre a cultura malaia primitiva e até mesmo recebeu reconhecimento acadêmico por sua obra. Quando um de seus artigos foram publicados pela Royal Asiatic Society, ainda mais tarde tornou-se inspetor alfandegário do governo britânico e viveu durante algum tempo na Índia, ocasião em que estudou o hinduísmo tântrico e entre outras doutrinas.
Gardner permaneceu como funcionário da administração civil britânica até sua aposentadoria e retorno à Inglaterra em 1936. O tempo que Gardner passou na Ásia lhe conferiu amplas oportunidades para satisfazer sua fascinação pelo exótico, pelo excêntrico e pelo esotérico. Aparentemente, aderiu ao nudismo no princípio da sua vida e mergulhava com entusiasmo nos aspectos incomuns e ocultistas de qualquer cultura dentro da qual vivesse. Aqui fala que ele é o pai da bruxaria, tem uma foto dele aqui. Antes de seu envolvimento com Wicca, ele se havia tornado membro da ordem dos Sufis e, igualmente, um co-maçom. Também se havia familiarizado com o hinduísmo, particularmente com a adoração a Kali, fruto de sua residência na Índia e na Malásia no período de serviço civil administrativo britânico. Além de tudo, manteve correspondência com Charles Leland, autor de Arádia, o Evangelho das Bruxas. Gerard Gardner também estava familiarizado com a obra de Murray, a quem conheceu pessoalmente. Ela chegou mesmo a escrever uma introdução para o seu livro, Witchcraft Day, publicado em 1954, e ele foi iniciado na Ordem Templi Orientis, Otto, e travou conhecimento com Aleister Crowley, o notório mago inglês que chamava a si mesmo de a Grande Besta 666. Em geral, é evidente que Gardner se familiarizava profundamente com muitos sistemas do ocultismo e com muitas religiões, mas não causa surpresa, consideradas as circunstâncias, que sua história de como redescobriu a feitiçaria seja objeto de questionamento ou de total negação, mesmo por parte de alguns feiticeiros modernos. Segundo o relato de Gardner, ele descobriu um coven remanescente da antiga religião quase por acidente. Depois de retornar à Inglaterra, continuou a manter seus interesses e associações com o ocultismo e envolveu-se com a Crotona Fellowship, Irmandade da Crotona, uma organização esotérica fundada pela filha de Anne Besant, uma luminar da teosofia. Entre os ocultistas e excêntricos que orbitavam em torno da Irmandade, Gardner encontrou algumas pessoas que julgou serem diferentes das outras e bem mais interessantes, entre elas Old Dorothy Clutterberg, que, de acordo com Gardner, demonstrou ser a líder de um coven secreto remanescente da antiga religião. E quem, em 1939, o iniciou naquilo que ela chamava Wicca. Gardner não podia escrever abertamente a respeito da arte, porque as velhas leis contra a bruxaria ainda permaneciam em voga e ele estaria sujeito a penalidades legais. Consequentemente, ele disfarçou sua obra como ficção e publicou em 1949 um romance intitulado High Magic's Age, sob o pseudônimo de Ciri. O livro era apresentado como um romance histórico a respeito da arte e continha até mesmo 2 rituais de iniciação, mas não trazia qualquer referência à deusa. As leis contra a bruxaria foram revogadas em 1951, principalmente devido aos esforços políticos das sociedades espiritualistas. Livre para reconhecer suas legítimas filiações, Gardner publicou 2 livros sob seu próprio nome, que são geralmente considerados os textos fundamentais da moderna bruxaria religiosa. A Bruxaria que Hoje, o nome do livro, né? A Bruxaria Hoje, que foi em 1954, e The Meaning of Witchcraft, no Brasil, o significado da bruxaria. No livro A Bruxaria Hoje, Gardner desenvolveu uma versão que apresentava a si mesmo como um Indiana Jones folclórico, um explorador intrépido que se havia deparado com um dos últimos enclaves remanescentes da antiga religião pagã, que havia sido iniciado em seus segredos e que agora trazia as novas de sua existência e de suas crenças ao mundo exterior. Gardner já estava familiarizado com os trabalhos de Murray e apresentava sua descoberta como uma validação da premissa dela, de que uma parte do paganismo havia sobrevivido na forma de bruxaria. Infelizmente, a bruxaria que ele descrevia era tão diferente da versão por ela apresentada que dificilmente poderia ser o mesmo fenômeno. Um fato que ela convenientemente omitiu em sua compassiva introdução ao livro de Gardner. A versão da arte, conforme era apresentada por Gardner, mostrava-se muito diferente daquela descrita por Murray.
Para ele, a bruxaria era uma religião da natureza, pacífica e alegre. As bruxas se reuniam em covens liderados por uma sacerdotisa. Veneravam duas divindades principais, o deus das florestas e daquilo que se encontrava além delas, e a grande deusa tríplice da fertilidade do renascimento. Elas se reuniam nuas ao redor de um círculo de 2,7 metros de diâmetro e emanavam o poder de seus corpos por meio de danças, cantos e técnicas de meditação. Seu enfoque principal era a deusa. Celebravam os 8 antigos festivais pagãos da Europa e buscavam sintonizar-se com a natureza. Super me identifico com esse pensamento aqui. Acho muito. Ai, gente, é aconchegante, né? Eu gosto muito, muito, muito desses aprendizados. O estilo de bruxaria apresentado por Gardner dominou o crescimento subsequente do movimento da bruxaria moderna. A difusão e a evolução da Wicca gardneriana aconteceram rapidamente. Uma história breve, mas complexa, que examinaremos com maiores detalhes no capítulo 10. Basta dizer nesse ponto que Gardner foi carismaticamente eficiente em recrutar conversos para sua tese e que alguns deles os ajudaram a difundir a sua versão da arte além das Ilhas Britânicas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O resto, como se costuma dizer, é história. Mas e o começo da história? O relato de Gardner sobre sua própria iniciação é digno de crédito ou se trata simplesmente de um trabalho de imaginação baseado em experiências pessoais e em sua erudição? E uma segunda questão é inseparável da primeira. Haverá ainda na Inglaterra, em 1939, um coven de bruxas remanescentes que fosse de fato a sobrevivência de ensinamentos muito mais antigos? Ou será que Gardner encontrou alguma outra coisa que ele então enfeitou? Ou ele não encontrou coisa alguma e inventou a história inteira? Essa é uma questão de muita importância para os bruxos modernos. Mesmo que muitos já tenham renunciado à pretensão de serem herdeiros de uma antiga tradição pagã, eles realmente possuem uma história única que serve também como base para sua própria tradição em evolução. Infelizmente, as primeiras partes dessa história demonstraram-se frustradoramente difíceis de definir, e a comprovada tendência de Gardner a exagerar, a embelezar e a desorientar acrescenta uma nova camada de incertezas à sua história. Houve quem tentassem demonstrar que havia um grupo pré-existente de bruxos pagãos remanescentes na área de New Forest, o qual poderia ter iniciado Gardner, conforme este alegou, mas as propostas apresentadas oscilam entre o inverossímil e o indemonstrável. Parece mais provável, embora igualmente difícil de provar, que Gardner tenha encontrado em New Forest um grupo que tentava recriar alguma forma de paganismo com base nas leituras que seus membros faziam da literatura moderna. É possível que no final da década de 1930 e no princípio da década de 1940, membros da Irmandade de Crotona já realizassem rituais firmados na comaçonaria, inspirados pelos escritos de Margaret Murray, e que tenha sido o grupo ao qual Gardner se referiu como Coven de New Forest. Foi nesse cenário que Gardner retirou sua inspiração, bem como sua iniciação do grupo de New Forest, prosseguindo então para finalmente alcançar o sucesso naquilo que antes era somente uma tentativa. Em geral, fica claro que a Wicca de Gardner é uma montagem que recorreu a uma variedade de fontes, algumas dessas pessoais e subjetivas. Permanece obscuro até que ponto o sistema de Gardner está baseado ou inclui qualquer coisa que seja genuinamente antiga. Doreen Valiente, uma das primeiras associadas de Gardner e membro do seu coven durante muitos anos, remonta as fontes da Wicca de Gardner às obras de Margaret Murray, Charles Godfrey Leland, Rudyard Kipling e Aleister Crowley, além da Chave de Salomão e dos rituais da maçonaria. Não obstante, ela continua a acreditar que houve um coven real sobre o qual Gardner construiu seu sistema, principalmente porque ela discerne uma estrutura básica e subjacente que não é proveniente de Crowley, de Margaret Murray, nem de qualquer outra das fontes mencionadas. Outro desdobramento dessa discussão foi o trabalho de Aidan Kelly,
autor que oscilou entre catolicismo e a bruxaria. Kelly foi criado como católico, mas nutriu uma fascinação pela bruxaria e pelo paganismo durante seus anos escolares. Foi um interesse que ele desenvolveu com seriedade crescente no ensino médio e na universidade. Por volta de 1971, ele se havia tornado um bruxo praticante e assumido. De 1974 a 1980, estudou as origens do cristianismo na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Em 1977, retornou ao catolicismo, a religião de sua juventude, e 10 anos depois abandonou a Igreja Católica pela segunda vez e voltou-se ativamente para a arte de novo. Valendo-se das ferramentas da crítica textual que ele havia adquirido na universidade, Kelly tentou desvendar o que havia de verdadeiro na versão da Wicca apresentada por Gardner. Ele começou analisando um manuscrito encadernado em couro, escrito a próprio punho por Gardner, que intitulava Ye Book of Ye Art Magical. Esse trabalho havia sido descoberto atrás de um arquivo no escritório de Gardner e revelou ser a primeira versão do livro que seria finalmente publicado sob o nome de The Book of Shadows, que fala o livro das sombras. O texto continha vários feitiços e rituais, além dos comentários de Gardner sobre eles, sendo em geral considerado uma fonte básica para o estudo da bruxaria gardneriana. A investigação de Kelly, intitulada Crafting of the Art of Magic, publicada em 1991, bem recente, né, correlaciona os vários componentes do Ye Book com o que ele considera serem suas fontes prováveis. No final de sua análise textual, a principal conclusão de Kelly foi a de que nenhuma Wicca tradicional havia sobrevivido e que tão pouco existiria um coven anterior a 1939. E, em outras palavras, a Wicca foi essencialmente inventada por Gardner. Todavia, além de sua avaliação da história wiccana, Kelly apresenta uma argumentação mais importante a respeito do significado da própria história. Ele diz que a origem recente da Wicca e seu status de invenção erudita são irrelevantes e não constituem em absoluto o que realmente importa. Para Kelly, muitas das grandes religiões mundiais foram essencialmente inventadas por seus fundadores, que se demonstravam tipicamente relutantes em admitir este fato. Em vez disso, eles tentavam apresentar suas inovações religiosas como prolongamentos dentro das tradições estabelecidas. Neste contexto, Kelly descreve Gardner como um gênio criador que obteve sucesso ao formular a cosmovisão para uma religião do futuro. O revisionismo de Kelly acendeu a centelha de um debate acalorado dentro da comunidade dos bruxos. Os gardnerianos tradicionais vieram em defesa de Gardner, afirmando que sua história é não somente plausível, como sustentada por evidências merecedoras de crédito em seus pontos chaves. Eles igualmente questionaram a pesquisa de Kelly e a tese que ele fundamentou a partir dela. Uma extensa crítica das fontes, dos métodos e das conclusões de Kelly, escrita por D. Hudson Friel e Anna Korn, foi publicada na revista Gnosis. Phil endossou entusiasticamente a ideia de Kelly de que a historicidade não é em si importante, mas ainda assim defende a historicidade das alegações de Gardner porque acredita que existem evidências que as apoiam. Friel resume a situação dos estudos históricos gardnerianos. Quando muitas pessoas falam a respeito da história da arte, sua atitude é: para que tanta especulação se temos tão pouco material com que trabalhar? Mas, no que se refere à bruxaria gardneriana, isto simplesmente não é verdadeiro. Entre as diferentes versões do Book of Shadows, os cadernos particulares de Gardner sobre magia e correspondência entre as pessoas que se envolveram com a criação do movimento em meados do século XX, temos milhares de páginas de documentos. Se existe algum problema, é que dispomos de tanto material que é difícil examinar tudo. As pessoas têm essa ideia de que bruxaria é mera especulação solta ao vento, mas é precisamente o oposto. Aqui ele falou essa parte que eu achei importante, que eu marquei aqui,
as grandes religiões mundiais foram essencialmente inventadas por seus fundadores, né? Então, isso aqui a gente vê isso até hoje, né? Pessoas que inventam religião ali do nada, brota uma religião e os fundadores que né, fundam essas religiões têm aí toda uma seguidores, né, fiéis que vão ali movimentando e fazendo essa religião crescer. Para mim fez muito sentido até nos dias atuais também. Descrevendo a bruxaria moderna, que a gente já está indo para o final do capítulo. Não importa como a visão de Gardner sobre a bruxaria tenha sido estabelecida, o movimento que surgiu a partir dela começou a crescer, a se modificar de maneira quase imediata. Os bruxos de hoje podem rememorar mais de meio século de evolução e inovações, tendo aceitado o princípio da invenção criativa como parte da sua religião. Acreditam que sua habilidade de improvisar à medida que se avança é uma das principais forças de sua comunidade. Por causa dessa permanente autotransformação, a bruxaria moderna é difícil de definir. Mas há ainda uma outra razão devido à qual os leigos acham difícil caracterizá-la com precisão. A bruxaria é individualista a ponto de se tornar anárquica, sem possuir qualquer autoridade centralizada ou sequer uma definição comum do que é uma bruxa. Então não existe, né? Não existe esses apegos que ficam sendo para descrever algo, né, para denominar a bruxa como algo, a religião como algo, ou uma certa doutrina, não, isso aqui não, né, não faz sentido. Não podemos definir o que é uma bruxa em simples palavras. Isto porque existem inúmeras diferenças. Nossa realidade é intuitiva. Simplesmente sentimos quando encontramos alguém que adora da mesma forma que nós, que segue a mesma religião. Esta é a nossa realidade, e isto tem de ser compreendido de algum modo, com relação a tudo que fazemos. Assim, a identidade religiosa das bruxas deve ser sentida em vez de ser especificada. Tanto que tem essa questão da meu templo é a natureza, né? É uma cachoeira. Eu vejo muitas postagens falando assim: hoje eu vou rezar no meu templo. E aí mostra lá a cachoeira, mostra um espaço aberto com muitas árvores. Então não tem esse lugar específico, não tem que ser especificada, mas sentida. Uma abordagem que é desnecessário dizer, acomoda uma grande variedade de formas de crença e de prática. Sob essas circunstâncias, é obviamente difícil falar em termos gerais e dizer que os bruxos acreditam nisso ou naquilo, ou que eles fazem tal ou tal coisa ao praticarem sua religião. Qualquer declaração ao longo destas linhas deverá ser exposta com ressalvas, com um aviso de que esta fórmula está eivada de exceções. Contudo, se conservarmos essas ressalvas em mente, é possível discernir uma atitude religiosa, mesmo que não exista uma ideologia religiosa totalmente desenvolvida, por trás das nuances que se observam na bruxaria moderna. Há alguns pontos comuns e inconfundíveis que unem o movimento e que enlaçam todos aqueles que fazem parte dele. Os traços comuns da atual bruxaria encontram-se menos nos detalhes das crenças e rituais do que em sentido de concordância em relação à atitude, ao ponto de vista e à perspectiva. A atitude religiosa da bruxaria começa com distinção e oposição. A bruxaria se afirma, conforme expressam sociólogos, escorada no cenário rejeitado da cultura dominante. Sua identidade é proclamada em termos de suas diferenças da e de sua opinião à cultura e à religião fundada no cristianismo ocidental. De fato, boa parte da força motriz por trás do crescimento da bruxaria moderna está nesse senso vital de resistência contra os poderes vigentes na cultura contemporânea. A excitação contagiante da insurreição cultural é o substituto funcional da bruxaria moderna para o zelo missionário. Margot Adler descreve a atitude religiosa da bruxaria em 4 pontos principais, um dos quais repudia explicitamente uma doutrina cardeal do cristianismo. Esses pontos podem ser expostos de forma resumida como animismo, politeísmo, panteísmo, feminismo. O primeiro é esse, animismo, politeísmo, panteísmo. O segundo, feminismo,
O terceiro, não existe nada que possa ser chamado de pecado, a fórmula da autora. E o quarto, reciprocidade espiritual. Isto é, a ideia de que você recebe de volta tudo quanto fizer aos outros. Os quatro pontos são facetas da identidade opositiva da bruxaria, que recusa cada aspecto da atitude religiosa dominante, que é a cristã, e particularmente seu monoteísmo e sua transcendência. A perspectiva da bruxaria encara o divino não somente como múltiplo, mas, mas também como imanente e, portanto, acessível, tanto para a iluminação como para o desenvolvimento dos poderes ocultos. A ótica da bruxaria é centrada no feminismo e orientada para a deusa alicerçada na terra e sensível ao meio ambiente. A bruxaria repudia fortemente o conceito de pecado. Por fim, a postura da bruxaria rejeita fundamentalmente a ideia de que somos responsáveis por nosso comportamento perante uma autoridade moral superior e padrões morais revelados. Em vez disso, consistente com seu panteísmo, a bruxaria acredita que o comportamento ético surge naturalmente por meio do funcionamento da reciprocidade espiritual. Com efeito, a bruxaria defende uma ética dominada pela vontade própria, moderada pelo autocomedimento e reforçado pelo medo das consequências recíprocas dos nossos atos. E aqui a gente finaliza o capítulo 10 com essa parte final que define a bruxaria moderna nesses quatro pontos. Poderia dizer que essa parte final do capítulo, né, ela traz esses quatro pontos, resume essa parte final do capítulo, trazendo para a gente essa ideia do que é essa forma resumida, né, da atitude religiosa da bruxaria. Gente, esse livro maravilhoso, viu? Maravilhoso. Então agora a gente ainda tem 2 capítulos pela frente que eu pretendo terminar ainda em março, então sigamos. E sexta-feira a gente tem a próxima leitura. Por enquanto ficamos por aqui, agradeço a sua companhia até esse momento. Lembra de dar o seu like, lembra de curtir, compartilhar, comentar e também de se inscrever no canal. Sexta-feira a gente tem o próximo áudio vídeo. Sigamos por aqui, beijo grande, até lá!